Olá, professores, bem-vindos a mais uma TPC do EMAI, da DR-TU. Hoje é 10/7/2020. Espero que nosso encontro seja proveitoso, que eu atenda às necessidades de vocês e teremos até o final do mês mais um encontro do EMAI. Então, vamos à nossa pauta. Antes de começarmos, eu gostaria de citar uma frase da Madalena Freire, inclusive é com ela que nós iniciaremos o nosso encontro. Essa frase eu trouxe essa frase porque ela traduz um pouco do meu sentimento quando eu elaboro um trabalho para ser compartilhado com vocês. Então, Madalena Freire diz o seguinte: toda aula é como uma criação e não se tem controle, gera medo. Então, isso nos leva a ter cuidado e delicadeza para essa construção. Então, é com esse sentimento que eu desenvolvi esse encontro para vocês e espero que eu atenda a maioria das necessidades de vocês. Então, vamos a um texto de Madalena Freire, a nossa leitura do dia. Eu acho que ela traduz um pouco dos sentimentos que a gente está vivenciando nesses momentos aí de distanciamento social e de pandemia, e eu acredito que vocês vão gostar. O texto da Madalena Freire chama-se Reinvenção. Os tempos de hoje nos exigem reconstrução, reinvenção de nós mesmos. Os tempos de hoje nos colocam diante do dilema da existência humana, vida e morte, que acordam e dormem todo dia na mesma cama. Os tempos de hoje exigem a obrigatoriedade de sermos melhores, a cada dia melhores que o dia anterior. Por isso mesmo é preciso viver um dia de cada vez. Os tempos de hoje nos expõem em carne viva diante do miudinho do cotidiano, clamando por empatia e compaixão. Os tempos de hoje nos empurram na busca da ajuda do outro, da dependência dessa ajuda. Só podemos ser nós mesmos mediados pela fala e escrita do outro. Pontes que nos levam até as nossas profundezas. Nos tempos de hoje, escancaram nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, a pequenez do milímetro grão que realmente somos. Os tempos de hoje nos lançam na procura da linguagem da arte, porque só a arte conversa, alimenta, ilumina, acata, acalma, acolhe nossa luz, nossa alma. Os tempos de hoje nos lançam na busca do oxigênio de nossas vidas, de ensinantes, aprendizes, estudantes permanentes, que é o conhecimento. Madalena Freire é filha do Paulo Freire e também seguidora, discípula de seus ensinamentos e protetora do seu legado. Professora, arte educadora e pedagoga, tem se dedicado à formação de educadores. Seus vários artigos, publicações e livros sobre educação e a vida sempre estiveram entre as nossas referências. Madalena Freire destaca as características mais afetivas, mais acolhedoras da educação. Eu deveria ter deixado um lugar específico para a minha imagem, solicitada por muitos aí de vocês no nosso último encontro. Eu estou aprendendo, gente. Então, com esse texto a gente inicia o nosso trabalho. Vamos lá. Neste encontro, realizaremos um percurso tendo como finalidade fortalecer as ações de articulação
das aulas do Centro de Mídia com as aulas ministradas por vocês. Refletiremos sobre as habilidades e indicaremos os caminhos na plataforma SED para encontrarmos antecipadamente norteadores para os nossos roteiros de aulas semanais, utilizando os materiais e plataformas disponíveis. Após o enfoque, se dará no objeto de conhecimento números racionais, pois esse é um conteúdo que historicamente não apresenta bons índices de aproveitamento. Com essas finalidades, nós realizaremos o nosso encontro em 4 momentos distintos. Num primeiro momento, nós faremos os caminhos da plataforma SED para o trabalho articulado com as aulas do Centro de Mídias. E no segundo momento, como articular as habilidades e aonde elas se encontram. No terceiro momento, refletiremos sobre o ensino de aprendizagem dos números racionais. E num quarto momento, disponibilizaremos 4 videoaulas que o professor Luiz, PCNP de Matemática, disponibilizou para a gente. Ele trabalhou esse material com o grupo do ciclo 2, do Fundamental 2, né? Sobre frações equivalentes, o fraxoma, e eu trago também hoje uma vídeo de uma situação de sala de aula, realizando as atividades com o fraxoma, que é um material que a gente tem no livro do EMAI. Então, vamos ao nosso primeiro momento. Com isso, eu gostaria de apresentar. Vocês já devem percorrer essa plataforma, mas é bom que a gente oriente, porque eles fizeram umas modificações na página e trazendo aí umas caixas novas, né? Um novo layout, está bem interessante. Então, eu apresento aqui onde vocês podem encontrar o Centro de Mídias, informações do Centro de Mídias, esse caminho que a gente vai percorrer hoje. Então, clicando nesse ícone, vocês vão na página da programação, clicando no ícone da programação, vocês encontrarão aí toda a programação diária, a semanal, programação semanal também, a gente pode estar sabendo quais os dias que vão ter aulas de história, arte, enfim, que português e matemática tem todos os dias, né? Então, aí vocês podem se organizar com a programação da semana. E aí, a habilidade que está sendo desenvolvida dia a dia. Temos também um ícone das habilidades do segundo bimestre e um outro espaço com as habilidades essenciais para o segundo bimestre. Então, muita gente me pergunta onde eu acho as habilidades essenciais. Então, na SED, vocês conseguem encontrar essas informações nesse ícone do Centro de Mídias. Na página da SED também, quando vocês rolarem a página, depois desses ícones, vocês vão encontrar um mural de avisos aqui embaixo, onde tem tutoriais de apoio, que divulgam o material de apoio das aulas do Centro de Mídias. Então, aqui em azul, clique nesse endereço, que vocês poderão encontrar os materiais de apoio, que são os slides que os professores usaram nas aulas do Centro de Mídias. Eu trouxe alguns exemplos com o conteúdo que nós utilizaremos hoje aqui, as frações e a reta numérica, né? Essa aula foi desenvolvida no dia 22/6. E aí, então, vocês têm os slides de todas as aulas. A próxima aula que eu trouxe foi a de calcular e comparar com seu papel como consumidor, trazendo aí cálculo por estimativa, cálculo mental e representações decimais, que é o nosso foco de hoje, né? Com os números racionais, representação decimal foi tratada nessa aula. Então, aí outros slides que ela utilizou nessa aula, que a gente pode, de repente, estar usando também, né? Aproveitando a mesma
imagem para trazer o material para retomar ou até, né, aprofundar o que foi realizado lá no Centro de Mídias. Eles trabalharam bastante com números racionais e a reta numérica, que é uma das habilidades que estão aí como essenciais, como a gente vai poder ver nos próximos slides. Então, aqui as habilidades essenciais, eu foquei, fiz um recorte dos números naturais, dos números racionais, para que vocês vejam que eles estão atendendo aí as habilidades essenciais na sua programação, nas suas aulas, né, apresentadas no Centro de Mídias. Então, números racionais, reta numérica, representação fracionária na reta numérica, situações, problemas, onde aparece a representação decimal, enfim, o objeto de conhecimento da habilidade, né, para desenvolver a habilidade, está sendo atendido aí com esse enfoque nas habilidades essenciais do 5º ano, tá? Eu trouxe de 5º ano, mas tem os do 4º, 3º, enfim, a gente pode estar percebendo que as aulas estão sendo embasadas nessas habilidades. Aqui embaixo, então, vocês terão todas as áreas, né, do conhecimento, as unidades temáticas aí de cada área também sendo citadas aí nas habilidades essenciais nesse material aí. Bom, seguindo, a gente pode ir agora, então, para o site do Centro de Mídias. No site do Centro de Mídias, é importante que a gente também dê uma passeada, porque tem muito material interessante, inclusive todas as aulas do Centro de Mídias estão ali, organizadas no site, no Facebook, no YouTube, né? Então, tem vários canais que vocês podem estar se norteando para o trabalho a ser desenvolvido, né? Articulado, de forma articulada. Então, aí no Centro de Mídias, no site do Centro de Mídias, vocês têm aí materiais de orientações. Vamos ver o que tem lá dentro? Vocês vão encontrar essa página, e nessa página tem os materiais de parceiros. Vocês vão encontrar aí dentro muitas, o Matific, como entrar no Matific, no Dragon Learn, enfim, a gente já chega lá. Nesta página inicial temos os guias de utilização do Centro de Mídias, como as interação de aulas, acesso ao Centro de Mídias, enfim, alguns tutoriais que nos ajudam a organizar aí e a entender como é que é a dinâmica do Centro de Mídias, né? Então, entrando lá nos materiais de parceiros, vocês vão encontrar as plataformas digitais. O Descomplica, o Dragon Learn, Explicae, o Jornal do Joca, que é bem bacana, que a gente trabalhar com jornal com as crianças, os temas são bem apropriados, é de 7 a 14 anos, ele atende bem essa faixa etária. Um tutorial do Matific, um estude, enfim, vocês podem se organizar aí, abrindo o site do Centro de Mídias, ok? No YouTube, nós temos todas as aulas do Centro de Mídias. Eu coloco Centro de Mídias SP e YouTube. Encontra de todas as matérias, todas as aulas do 1º, 2º, 3º ano, canais, os vídeos, enfim, tem alguns ícones que estão vazios, mas tem todo eles chamam de repositório de aulas online do Centro de Mídias. É um projeto criado pela Secretaria com a finalidade de utilizar a tecnologia como meio educacional. Então, é interessante que vocês também percorram, procurem aí as aulas. Eu também tenho recebido solicitações aonde eu encontro as aulas, enfim, de tal dia. Então tá aí todo datado. Se você colocar aí o conteúdo também tratado, vocês vão também ter
possibilidade de encontrar o que vocês estão procurando. Agora, vamos para o nosso segundo momento, né? No segundo momento desse encontro. Como articular as habilidades onde elas se encontram. Então, BNCC, Currículo Paulista, material do EMAI, material do Aprender Sempre, o material do PNLD, o Centro de Mídias, as plataformas, todas elas utilizam das habilidades de formas variadas, óbvio, né? De algum outro jeito de tratar a habilidade, mas um embasamento, objeto de conhecimento é o mesmo. Eu vou trazer para vocês um foco no números racionais, mas a gente vai observar que a SEDUC aqui, que a gente já mostrou, que o objeto de conhecimento aqui, então, seria números racionais na forma decimal, numa representação numérica. A gente viu até em sala de aula, né, nos slides das aulas do Centro de Mídias, nos slides anteriores. A representação fracionária, reconhecendo significados, leitura e representação também na reta numérica. Então, o Centro de Mídias está trazendo muito a reta numérica para a realização das reflexões sobre números racionais. Nós hoje não vamos utilizá-las justamente porque já foram tratadas no Centro de Mídias, então eu estou trazendo um enfoque diferente para a reunião de hoje, né, com essas habilidades. Na BNCC também, olha lá, as habilidades específicas em identificar e representar frações, associando ao resultado de uma divisão a ideia de parte todo, utilizando a reta numérica como recurso, né? Outra habilidade também cita a forma fracionária e decimal, relacionando-as a pontos na reta numérica. Aqui a gente traz, então, um pouco do terceiro e do quarto ano para observar que desde o terceiro ano as questões relacionadas aos números racionais elas vão aproximando o aluno a conceitos mais avançados, trazendo no terceiro ano questões relacionadas às ideias de metade, terça parte, quarta parte. No quarto ano já fica mais elaboradas as questões, né? Tem cálculos de estimativas, com algoritmos, apresentando essas questões com números fracionários, né? Decimais, enfim. As frações 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 são trazidas para reflexão também no quarto ano. No quinto ano, apresenta as porcentagens, 10%, 25%, 50%, 100%, como uma das habilidades a serem trabalhadas, né? Com foco na educação financeira, que é um foco também que o Centro de Mídias já trouxe para reflexão. Então, nós vimos as habilidades na BNCC, né? Então, fazendo um comparativo com as do Currículo Paulista do quarto ano, trazem exatamente as mesmas habilidades, né? Com as mesmas citações, inclusive. Então, no quarto ano, números racionais, frações unitárias, com 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, enfim, frações também para serem reconhecidas e lidas, né? Nessas frações mais unitárias, e números racionais na apresentação decimal, escrevendo valores, aproximando essas questões decimais utilizando o sistema monetário brasileiro. Isso no quarto ano. No quinto ano, traz muito a reta numérica, né? Para ser trabalhado os números racionais, expressos na forma decimal, como vocês podem ver, para ler, escrever, identificar, né?
comparar frações e decimais utilizando noção de equivalência. Então, eu estou trazendo isso para vocês para que vocês percebam que está tudo alinhado. Ó, o material do EMAI, no 4º ano. Números racionais, frações unitárias mais usuais, olha lá, 1/2, 1/3, 1/4. Quer dizer, a escrita está exatamente como as da BNCC, como as do currículo paulista. Então, no 5º ano também, olha lá, números racionais expressos nas formas decimais, representação na reta numérica, que é o que o Centro de Mídias vem trazendo, né? Então, mais uma vez, representação fracionária, né? A questão é identificar e representar frações, identificar diferentes escritas e representações fracionárias, né? Noções de equivalência, enfim, então é esse o nosso foco da reunião de hoje, né? Números racionais, e também para mostrar para vocês que esse alinhamento entre as habilidades dos documentos, né? Mais um pouquinho mais sobre números racionais, associar representações 10%, 25%, 50%, né? Cálculo de porcentagens, representações fracionárias e decimal relacionando a pontos na reta numérica. E aí, se está no material do EMAI, tem sequência didática, né? E aí eu trouxe, então, a sequência 7 do material do EMAI do 5º ano, trazendo a questão de ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal, né? Enfim, e também aqui, olha, utilizando a reta numérica, né? Então, o alinhamento, pelo menos nesse conteúdo, a gente está observando, né? No Centro de Mídias. Concluindo, então, a nossa ação é a de alinharmos as nossas aulas às aulas do Centro de Mídias, pois estas vêm apresentando qualidade e articulações com o material do EMAI e também vem atingindo um público significativo de alunos, né? Então, portanto, as nossas propostas de aula, para que tenhamos uma sequência didática que atenda a uma trajetória hipotética de aprendizagem coerente, evitando atividades soltas e desarticuladas, é importante que estejamos ligados nas aulas dos centros de mídias, tendo sempre em mãos as habilidades a serem desenvolvidas no ano segue, para que o planejamento das nossas aulas possibilite enriquecer o material do EMAI, né, com as propostas do centro de mídia e vice-versa, né? Então, lembramos também que sobre as plataformas de gamificação, muitos de vocês já utilizam, elas se apresentam articuladas também ao currículo paulista e podem muito ajudar a gente a atender a diversidade de saberes dos alunos, porque como tem muita atividade com grau de complexidade diferente, a gente pode oferecer algumas atividades para um grupo, outras atividades para um outro grupo, assim atendendo os saberes dos alunos, né? Os mais avançados a gente pode dar um grau de complexidade maior, ou pode dar um conteúdo diferente para uma turma e outro para outra. Enfim, são várias as possibilidades quando a gente trabalha com o material, o Matific e o Dragon Learn, pelo menos. Foram os dois que eu conheço mais, né? Enfim, aí, então trazemos aí as plataformas de gamificação que trazem essas propostas super alinhadas, né, ao currículo e que a gente pode pensar em agrupamento. Então, se vocês não estão, tentem conhecer o material. Olha, para a plataforma Dragon Learning, é só escrever no Google Dragon Learning que já aparece. Aí o login é o e-mail institucional de vocês, né, o @professor, e a senha é a data de nascimento com pontos, tá? Então, um exemplo aqui, a data de nascimento com pontos. No Matific,
O mesmo e-mail, né? E a senha é SP2020, 2020. Também é um material bem bacana. Deixei o site aqui da página para vocês aqui embaixo. Então, busquem conhecer o material, porque é importante a gente conhecer o que tem de conteúdo, de possibilidades, para depois propor para as crianças. O Matific, inclusive, parece que já tem as escolas habilitadas. Vocês vão entrar, vocês vão até achar suas turmas lá. Pelo menos é o que prometem. Caso isso não ocorra, tem um telefone que a gente pode ali pedir para que habilite, então, a escola, para que vocês tenham acesso a isso. Eu deixei aqui os links de tutoriais, mas no site do Centro de Mídias, naquela página que eu mostrei para vocês anteriormente, tem todos esses dados, ali com o link facinho para entrar, tá ok? Eu convido vocês a se arriscarem na utilização dessas plataformas, né? Tentem entrar, tentem apresentar para os alunos, sugiram uma atividade, vamos observar o que vai acontecendo. Quem sabe essa gamificação, os alunos se interessam mais pela matemática, né? E assim a gente diversifica e dinamiza aí um pouco os caminhos que a gente anda realizando. Então, busquem se aproximar desse material, que mesmo depois que a gente volte, a gente pode estar utilizando com as crianças. Então, agora, potencializando o roteiro de atividades semanais, a gente precisa pensar em algumas situações, né? Então, por exemplo, se eu quero um trabalho significativo que amplie e consolide as aprendizagens, é importante que eu, primeiro, olhe as habilidades do segundo bimestre, né? Depois, a gente tem que buscar nos materiais de apoio aquelas habilidades, né? Aquele conteúdo, para fazer uma sequência, um roteiro adequado, né? Coerente com tudo que os alunos estão tendo acesso. Então, material do Aprender Sempre, o material do EMAI, o PNLD, a programação do Centro de Mídias, que nos anos iniciais tem a letra I no final, né, no símbolo, Centro de Mídias SPI, que é o dos iniciais, ou infantil, né? Enfim, então vamos aproveitar também as plataformas nesse roteiro semanal, tá bom? Enfim, vamos ao próximo slide. Então, a gente tem nesse roteiro que se preocupar em equilibrar, né, o número de aulas com o tempo, as atividades, as comandas, para que elas sejam realizadas com autonomia, porque não adianta a gente trabalhar com as crianças com questões muito desafiadoras que os pais vão acabar ajudando, ou não também, que muitos pais não são letrados e, enfim, não podem colaborar muito com as crianças. Então, por isso mesmo, é importante que a gente oportunize atividades que eles possam desenvolver com autonomia. Então, equilibrar aí as habilidades a serem trabalhadas também no segundo bimestre, com o número de aulas, e o material de apoio para esses roteiros. Então, são alguns critérios que provavelmente vocês já devam estar utilizando, mas sempre é bom lembrar para que eles fiquem mais com um caminhar mais coerente, né? Bom, da onde foi tirada todas essas orientações para vocês? A SEDUC, no documento orientador, no início do ano, trouxe esse documento e ela realizou um levantamento de quais seriam as habilidades prioritárias a serem trabalhadas durante o primeiro e segundo bimestre, considerando alguns critérios. Então, habilidades essenciais para o percurso de aprendizagem dos estudantes, para que eles possam desenvolver aprendizagens posteriores.
as habilidades que os alunos podem desenvolver com maior autonomia, né, nas atividades não presenciais. Também eles se orientaram com o tempo disponível para essa realização, né, de trabalho, o número de aulas de cada componente curricular e as habilidades presentes no material que nós temos, né? Bom, então, analisando um pouco então as habilidades e os percursos da SEDUC, Centro de Mídias, nós vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, né? O objeto de conhecimento de hoje, que é o número racional. A abordagem dos números racionais tem como objetivo principal levar os alunos a perceberem que os números naturais já conhecidos não são suficientes para resolver determinados problemas. Então, como que a gente poderia levar os alunos a perceber isso, né? Eu acho que um pouco da história sempre é bacana, né? Um pouco da história sempre pode ajudar. E, então, a gente traz aqui como é que surgiram os números naturais, como é que eles apareceram, né? Antigamente, mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, o povo egípcio marcava suas propriedades, que ficavam às margens do rio Nilo, com cordas. Eles esticavam as cordas e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Mas era muito difícil medir com exatidão. Isto é, não cabia um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Por isso eles resolveram criar um número fracionário. Assim surgiram as frações. Eu deixei aqui um link para vocês, se quiserem oferecer para as crianças a história, né? Tem até um quiz, pergunta aonde foi criado os números fracionários, os números racionais. Tem muita coisa interessante na internet, né? Então aí traz a primeira, um dos significados da fração, que é parte todo, que é um pedaço de um todo que foi dividido em partes iguais, né? Essa é um dos significados da fração. Então é um bom começo para a gente introduzir esse conteúdo com as crianças. Então, portanto, os números racionais surgiram de uma necessidade de representar partes de um inteiro. E aí, os números racionais têm muitas formas de serem representados, né? Uma delas é a representação decimal. Então, ao optar por começar o estudo dos racionais pelo reconhecimento no contexto diário, devemos observar que eles aparecem no cotidiano das pessoas muito mais na representação decimal, né, números com vírgulas, do que na forma fracionária. Com o advento da calculadora, as representações decimais se tornaram bastante frequentes. Então, desse modo, um trabalho interessante consiste em utilizar o estudo das representações decimais na escola dessa forma, né? Fazendo que eles exercitem na calculadora. Quanto é 1 dividido por 2? A gente trouxe essa reflexão no nosso último encontro, até trago no próximo slide o exercício proposto. E assim, observando o visor da calculadora, eles vão começar a interpretar esses resultados, né, esses significados dessas representações decimais. Então, olha, o exercício que a gente trouxe da outra vez, mais para pensar no uso da calculadora do que no trabalho com os números racionais, mas aí eu trouxe novamente para vocês, né? Não sei se vocês se lembram que com certeza você sabe responder a certas perguntas, por exemplo, quanto que é 12 dividido por 4, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3, 15 dividido por 5. E aí começa uma reflexão a respeito de, será que é possível dividir, né, uma maçã para 2 pessoas? R$1 para 2 pessoas? Uma folha de papel
para 2 pessoas. Então, qual é o resultado, né, de 1 dividido por 2? E propõe diferentes operações aí para que eles registrem o resultado obtido na calculadora. É um exercício interessante para compreender essas representações decimais. Além da exploração das escritas decimais, pelo uso da calculadora, a gente pode estar trazendo também o sistema monetário, né? O sistema de medidas, né? Que a questão tem tanta representação decimal nesses sistemas, né? Então, aqui eu trouxe um material que é da Fundação Lehman, é um vídeo, se vocês tem um link aí embaixo, que deixei para vocês, eu vou ver se eu tiro a minha imagem. Eu não sei se saiu a minha imagem aí, mas enfim, tem o link aí, eu deixei no final também dos PPTs. É um vídeo da Fundação Lehman que traz o sistema monetário e bastante reflexão sobre os números decimais. Achei muito interessante e estou trazendo aí para vocês, para que vocês observem o que já tem, né, de produção bacana aí no YouTube. Então, aí trazem o sistema monetário com os números decimais, com uma reflexão, né? Por exemplo, eu vou comprar um lápis, e esse lápis custa R$ 2,34. Como é que eu representaria isso? Né? Então, as moedas de R$2, 30 de 10 centavos e 4 de 1 centavo. Após ele faz uma reflexão a respeito das formas de registrar esses números, né? Então, 10 centavos é igual a 1/10 de R$1, né? 10 centavos é 1/10 do R$1. 1 centavo é 1/10 de 10 centavos. E 1 centavo é 1/100º de R$1. Né? Então, eu preciso de 100 moedinhas de 1 centavo para formar R$1, para ter R$1. Então, a aula é bem bacana, eu volto a deixar aqui o link para vocês, e para a gente perceber o quanto é interessante a gente trabalhar com o sistema monetário para trazer as reflexões a respeito de números, da representação decimal dos números racionais. O sistema de medidas também, para o ensino de números racionais, é muito bem apropriada, né? Porque tem muita representação decimal nas medidas de temperatura, de massa, de tempo, enfim, velocidades, né? Então, isso também é importante que a gente traga bastante nas nossas aulas. Então, mas os números racionais têm outra forma de ser representada, né? Que é a forma fracional, né? Fracionária, representações fracionárias. Ela é bem menos frequente, né, na vida cotidiana do que os decimais. Mas o uso das frações no começo, né, nos anos iniciais, ou na vida cotidiana mesmo, ela limita-se a metade, terços, quartos, né? Mais na linguagem oral do que nas representações. Né? Então, por exemplo, vou levar 1/4 de queijo. Eu quero meio copo de suco. Eu quero a terça parte, a terça parte dos alunos da minha classe sabe nadar. Enfim, então, o que se coloca aqui é que as representações fracionárias a gente não utiliza tanto, e é só na linguagem, né, na linguagem oral.
E então, a prática mais comum para explorar esse conceito de fração no cotidiano é aquela questão de dividir um chocolate, dividir uma pizza em partes iguais, né? Nessa forma que a gente costuma trazer para as crianças. Então, quais são os números naturais? Desculpa. Quais são os números racionais? Hein? Quais são eles? Como é que a gente define? Qual a definição? A definição é a seguinte: todo número que a gente pode escrever numa forma de fração entre números inteiros com denominador diferente de zero. Então, vamos a alguns exemplos, né? 5 centésimos, né? É um decimal exato que pode ser obtido pela divisão de 5 e 100, ou seja, pode ser escrito como 5 sobre 100, que representa 5 dividido por 100, né? É uma representação aí fracionária dessa divisão. Número 43 negativo e 12 podem ser escritos como 43 sobre 1 ou 12 sobre 1. A dízima periódica também, 0,333, pode ser escrita como resultado da divisão de 1 e 3. Então, também pode ser representado como uma fração, 1 sobre 3. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse pensamento. Eu trouxe essa ideia que eu peguei na internet. Eu tenho um blog do Ferreto, que até deixei atrás no último slide para vocês, que é bem interessante, ele é ótimo para explicar. E a menininha está dizendo assim: Ferreto, você colocou como essas representações como fracionárias, como números racionais, mas não tem que ser fração? O que esse 2 está fazendo aqui? O que esse 0 está fazendo aqui? O que esse menos 9 está aqui? Você citou um exemplo que não são que só frações, né? Só números que podem ser representados por frações são números racionais. Aí ele diz o seguinte: que todo número natural ou inteiro também é considerado um número racional. Porque se eu colocar ele na forma de fração, com o denominador 1, ele por exemplo, 2 dividido por 1 é 2 mesmo, então é ele mesmo. Então, todo número inteiro pode ser representado na forma de fração, né? Com 1 no denominador, certo? Vamos mais. O conjunto de números racionais é representado pelo símbolo Q maiúsculo. É descrito como um conjunto dos quocientes. O que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão entre dois números inteiros. Então, nós acabamos de descobrir que o conjunto de números racionais surgiu com o intuito de abranger os números das operações de divisão entre dois números inteiros, certo? Então, por isso, qualquer número que possa ser representado na forma de uma divisão, de quociente, de razão ou de fração é um número racional. Então, vamos explorar um pouquinho os significados das frações, né, em situações, problemas, para a gente entender um pouco melhor. Então, nós temos alguns significados. A de parte todo, que é a que a gente usa mais nos anos iniciais, a de quociente e a de razão. Então, vamos parar um pouquinho para pensar sobre elas. Fração como relação entre parte e todo. Essa a gente está acostumado a utilizar, né? A relação parte-todo se apresenta quando um todo se divide em partes. E essas partes são equivalentes em quantidade de superfície e de elementos, são partes iguais. A fração indica a relação que existe entre o número de partes e de total de partes desse objeto, dessa pizza. Né? Então, quando realizamos a divisão em um todo, em partes iguais,
dizemos que fracionamos essas partes. Então, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão entre dois números inteiros. Então, 1 sobre 8 são números inteiros, né? Então, isso aqui representa, não representa uma divisão, isso representa uma parte de um todo, certo? 1 de 8. Essa parte comida aqui, eu comecei a comer, é uma parte do total que está dividido, tá dividido em 8, certo? Então, o total está dividido em 8 e essa é a parte que eu estou representando. Então, é a representação de parte e todo. Pensem na fração assim. Agora, nós temos um outro jeito de pensar a representação da fração, que é a de quociente. Então, por exemplo, o quociente baseia-se na divisão de um número por outro. A situação se diferencia da situação anterior, da pizza, ou do chocolate, né, que é dividir em 3 partes e comer 2, de repente. Então, essa representação 3 sobre 2 expressa a relação entre parte e todos. Agora, de quociente é diferente. Por exemplo, se eu quero dividir 2 chocolates para 3 pessoas, essa fração 2 sobre 3 expressa uma divisão, né? Divido 2 para 3. Então, estou representando uma divisão. Quando ela representa uma divisão, quando a representação fracionária representa uma divisão, ela expressa uma divisão, ela é chamada de quociente, fração como quociente, tá? Então, é uma forma de representar a fração, representar uma divisão com uma representação fracionária. Vamos a outra forma de pensar da fração. A fração existe como razão também, comparação entre grandezas. Então, vamos só um exemplo aqui. Uma terceira situação, diferente das anteriores, é aquela fração que é usada como uma espécie de índice comparativo entre duas grandezas. Ou seja, quando ela é interpretada como uma razão. Isso ocorre, por exemplo, quando se lida com informações do tipo 2 para cada 3 ambientes, 2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes. Outro exemplo, qual é a possibilidade de eu sortear uma bola verde em uma caixa onde há 2 bolas verdes e 8 bolas de outras cores? Então, como é que eu representaria isso de forma fracionária? 2 em 10, 2 sobre 10. Então, é uma razão de 2 para 10, a possibilidade, a comparação que eu faço entre essas grandezas para que eu consiga pegar a bola verde, né? Então, por exemplo, também eu trabalho com escalas em mapas, né? Escala de 1 para 100. 1 centímetro no meu mapa equivale a 100 metros. Então, posso representar de forma fracionária, né? 1 sobre 100, e ela representa uma razão entre essas grandezas, tá? A exploração de porcentagem também. 40 em cada 100 alunos da escola gostam de futebol. Então, qual é a comparação entre essas grandezas, né? Qual a razão entre essas grandezas? 40 de 100 gostam de futebol, né? Então, é uma outra forma de representação fracionária. Ela traduz uma outra ideia, né? Não é de divisão, não é de parte todo, ela é de comparação entre grandezas. Bom, então, os números racionais a gente pode medir, resolver problemas também, então, como já visto, né, de proporcionalidade, de porcentagem, de probabilidade. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Como porcentagem, né? Então, como é que eu representaria uma porcentagem?
Então, na classe de Joãozinho, há 38 alunos. Ele pesquisou e descobriu que 50% dos alunos gostam de desenho animado. Então, podemos afirmar que o número de alunos que gostam de desenho animado é, quanto é 50% de 38 alunos? O que é 50%? Aí, a metade, então, né, dos alunos é 19. E como é que eu representaria essa metade? É 1/2, 1 sobre 2. Isso é, 1 em cada 2 alunos não gosta de desenho, certo? Então, a representação dá essa porcentagem. Também podemos representar de forma de fração as probabilidades. Então, aqui tem um exercício bem interessante que ele tem no EMAI e tem também no material da jornada de matemática. Eu gosto desse exercício. Eu lembro que a gente já propôs esse exercício numa jornada que aconteceu há um tempo atrás. Há um bom tempo atrás. Faz tempo que a gente não faz uma jornada. Adoro a jornada. Bom, então vamos lá. Exemplo de probabilidade. Em um parque de diversões, existe uma barraca com 2 roletas. João resolveu tentar sua sorte nas roletas. Aí, se João precisa tirar o número 4, qual a roleta que ele deverá escolher? Vamos olhar. O que vocês responderam? A roleta 1 ou a roleta 2? Vamos observar, na roleta 1, o espaço de probabilidade que minha seta pare é maior que a probabilidade que a minha seta pare no percurso da roleta 2. Aqui a roleta 1 é o percurso, o espaçamento do número 4 é maior, porque ela está dividida em menos partes, né? Então, aqui o espaçamento é maior. Então, a gente escolheria a roleta 1, que a chance, né, a probabilidade da minha seta cair ficar no número 4 é maior do que na roleta 2. Se eu precisar tirar o número 1, qual roleta que ele deve escolher? Qual roleta a gente deve escolher se a gente quiser tirar o número 1? Acertou quem respondeu a roleta 2, porque a roleta, não só porque a roleta 2 tem 2 espaços com o número 1, né, representando o número 1, mas porque a roleta 2 tem 2 números uns, mas que tem um percurso maior do que o da roleta 1, né? O espaço é maior de possibilidades de eu conseguir acertar o número 1, né? Se eu girar a roleta 1, qual a chance de sair do número 2? Se eu vou usar a roleta 2. Qual a minha chance de cair no número 2? Quantos pedaços estão divididos essa roleta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa roleta tem 8 possibilidades, sendo que o número 2 tem 2 possibilidades aqui, esta e esta. Então, eu tenho 2 possibilidades em 8, né, possibilidades totais. Então, é 2 de 8. 2 possibilidades de 8. Então, eu representaria essa possibilidade, essa probabilidade, como 2 sobre 8. 2 de 8. Né? E aqui, na roleta 1,
Quantas vezes eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? Uma possibilidade só de cair no número 2 entre 6, certo? Então, eu representaria 1 sobre 6. Então, a probabilidade da roleta 1 é 1 sobre 6, na roleta 2, 2 sobre 8. Certo? Então, é uma forma de representar a probabilidade. Não é a forma de representar a divisão. Não é a forma de representar uma divisão e nem uma parte do todo, né? É uma forma de representar uma razão, uma probabilidade. Outro exemplo de probabilidade. Então, na planta da minha casa, cada 1 centímetro representa 3 metros. Minha cozinha mede 4 por 5 metros, né? Como ela será representada? Quais as dimensões de um galpão que na planta é um retângulo de 5 por 10 centímetros? Então, também é uma proporção da planta da minha casa com a proporção da minha casa real, né? Então, aqui a proporcionalidade, a proporção é 1 centímetro para 3 metros, né? Essa é a razão entre esses números. A proporção é a igualdade entre essas razões. Então, 1 centímetro equivale a 3 metros. Essa igualdade é a proporção, certo? Vamos à próxima. Bom, então esse breve resumo das interpretações mostra que a construção de um conceito de número racional pressupõe uma organização de ensino que possibilite experiências com diferentes significados e representações e que demanda muito tempo, né? Demanda um razoável espaço de tempo. Então, trata-se de um trabalho que apenas será iniciado por nós nos anos iniciais e consolidado nos outros 2 anos nos ciclos finais. Tem a razão como operador, mas essa é só tratada nos anos finais. Que eu posso até, né, nós vamos trazer aqui para que vocês saibam que também tem a fração como operador e que ela tem outra interpretação, né, que a gente já viu lá. Trata-se de um significado da fração como operador, ou seja, quando ela desempenha um papel de transformação, algo que atua sobre uma situação e a modifica. Essa ideia está presente, por exemplo, num problema do tipo assim: que número devo multiplicar por 3 para obter o número 2? Mas a gente vai, mais para vocês saberem que também tem mais essa ideia de fração, né? A fração pode representar essa ideia, mas a gente não vai abordar nesse nosso encontro, tá? Trouxe mais para que vocês soubessem que também tem essa ideia. Bom, as frações, elas não são um conteúdo muito fácil de ser trabalhado, porque ela gera muito obstáculo epistemológico nos alunos, né? E tudo aquilo que eles vinham construindo com os números naturais, eles não se encaixam mais com nos números racionais, né? Então, por exemplo, o primeiro obstáculo é que está ligado no fato de que cada número racional pode ser representado por diferentes e infinitas formas fracionárias. Então, por exemplo, 1/3 equivale a 2/6, que é equivalente a 3/9, que é equivalente a 4/12, né? Então, são diferentes representações de um mesmo número. Então, isso aí é um complicador. Um segundo obstáculo é que diz respeito à comparação entre racionais. Então, os alunos estão acostumados a olhar os números e já
determinar, já observar quem é maior que quem. Então, por exemplo, 3 é maior que 2, só de olhar. Agora, quando olhamos os números na fração, né, não parece contraditório. Parece contraditório ver 1/3 ser menor que que um meio, né, pela representação. Então, a gente precisa fazer muita atividade prática, com material manipulável, né, para que eles percebam essas representações e sintam as diferenças dessas representações, né? Então, 1/3 é menor que o meio. O terceiro obstáculo é o tamanho da escrita. Então, a gente olha um número grande, esse é o maior, porque tem maior número, né? Tem maior número de algarismos. Então, se o tamanho, a ordem de grandeza, no caso dos números naturais, 8.345 é maior que 41. E a comparação, mas os números racionais não. Quanto maior o número, menor ele é, não é? Então, fica difícil, não obedece o mesmo critério, né, que até o momento eles tinham para avaliar a grandeza de um número. O quarto obstáculo é com relação à multiplicação, né? Então, ao multiplicar um número natural por outro natural, a expectativa é de encontrar um número maior, né? Eu estou multiplicando, então vai ser um número maior. Mas ao multiplicar 10 pela metade, 10 metades, a gente se surpreende porque o resultado é menor que 10. Eu multipliquei e o resultado é menor. Porque era uma fração, né? A metade. Então, essas questões deixam as crianças sem entender por que daqueles resultados, né? Então, o material concreto ajuda muito para essa observação e construção desses conceitos. O quinto obstáculo é que a sequência dos números naturais permite falar em sucessor, antecessor, né? Mas para os racionais isso não faz sentido nenhum. Uma vez que entre dois números racionais, quaisquer, é sempre possível encontrar um outro racional. Assim, o aluno deverá perceber que entre 0,8 e 0,9 estão infinitos números, né? Então, a gente precisa trazer, de repente, as questões do sistema de medida, de repente, para refletir, né, sobre metro, centímetro, milímetro, né, e assim até infinitamente menor os números que podem aparecer. Aí, os números, essas frações, esses fragmentos podem ser milimetricamente infinito, né? Infinitamente fracionados, né? Bom, então como é que a gente enfrenta todos esses obstáculos epistemológicos que aparecem na forma de a gente ensinar as crianças aí? Esses obstáculos podem ser vencidos com atividades bem conduzidas, né? O material concreto, com certeza, sempre é necessário, material manipulável, né? Onde seja observável todas essas questões. Então, levar os alunos a refletir sobre frações, para que elas servem, a dar noções desde o primeiro, segundo, terceiro ano, das divisões, né? Da metade, meio limão, um copo e meio de leite, receitas, enfim, aproximar os alunos, né, dessas representações, desses vocabulários, dessas ideias,
falar, não há necessidade de falar sobre conceituar frações, nada disso. Mas porque nos quartos e quintos anos é que se torna necessário que eles compreendam essas características através de analisando situações de problema, né? Como nós fizemos algumas aqui, dando oportunidade para que eles confrontem essas ideias em contextos variados. Trazemos agora então algumas videoaulas, vocês vão amar. O Luiz, PCNP de Matemática, fez para os sextos anos e eu acho que a gente vai aproveitar muito no quinto ano, porque inclusive tem no material do EMAI o fraxoma. Eu não estou colocando aqui dentro da nossa aula por problemas técnicos. Já é a terceira vez que eu estou gravando essa aula. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver, espero que agora fique bem fixada as nossas gravações. Enfim, então eu vou deixar separada as aulas dele. E trouxe também uma situação de sala de aula, um vídeo também. Então, eu vou deixar uns links separados, tá bom? Junto com o link do formulário que a gente propõe aí sempre no final do encontro, para que vocês preencham, né? Avaliando o nosso encontro. Então, aqui, nesse quarto momento, eu deixo aí as videoaulas, os links das videoaulas. Eu não sei nem se... Não vou tentar fazer com que ele entre dentro do nosso vídeo, porque eu acredito que tenha sido isso que eu tenha perdido toda a gravação inicial. Então, eu vou deixar aí os links para vocês, tá? Assistam, eu vou pedir para que vocês avaliem esse material também no nosso formulário. Tá bem bacana. Também deixo aqui os referenciais que nós utilizamos para essa reunião de hoje, para a condução e elaboração do material de hoje. Está tudo aqui, o blog do professor Ferreira, tudo que eu achei bacana, na história das frações, os significados das frações, os 5 significados das frações que nós pincelamos hoje aqui, né? Está tudo aqui. Para encerrar, eu trouxe um texto do Gonzaguinha. Na verdade, é uma música muito legal do Gonzaguinha para mostrar o quanto a gente não está sozinho. É tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Então, um beijo, adoro estar com vocês, gostaria de estar mais próxima, mas a gente vai se ver antes de terminar o mês. Nós temos mais um encontro do EMAI, né, que é feito pela diretoria, e é esse que está sobrando para a gente se comunicar. Os demais têm outras abordagens. Então, nas sextas-feiras é difícil a gente fazer a atividade pelo Teams, que a gente poderia ter maior contato, porque nós temos muitas reuniões no núcleo na sexta-feira e ainda a gente não encontrou um horário. E como vocês estão acostumados a TPC do Centro de Mídias, né, da IFAP, acontecer nas sextas-feiras, e o do EMAI nesse momento, né, da diretoria, nesse momento. Então, nesse local que a gente tem que estar produzindo. Então, mas vocês, o vídeo vai ficar gravado, vocês podem assistir em outro momento, caso não haja possibilidade, né? Gostaria muito que vocês fizessem, então, o nosso formulário, onde vocês podem indicar aí os conteúdos que a gente pode estar trabalhando no próximo encontro, enfim, as observações de vocês, tá? Então, um grande abraço, saudades, até a próxima!